Novo rally do Bitcoin? Será que tem uma nova oportunidade se formando? Será que os Estados Unidos irão fazer uma reserva em Bitcoin? Isso é o que nós vamos falar no vídeo de hoje. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo aqui do Ponto de Investimento. Peço que já curta e compartilhe esse vídeo, comenta para gerar engajamento. Sem enrolação, vamos lá. Aviso importante de sempre, conteúdo puramente educacional e informativo. Apesar de eu gostar bastante desse ativo, não é uma indicação de recomendação de investimento. Não siga cegamente a carteira de um influencer ou de outro. Você não sabe o preço que ele comprou, a situação que ele comprou, qual que é a tese de investimento dele. Então forme a sua carteira, forme a sua tese. Porque no longo prazo não é apenas uma tese que é vencedora, existem várias. Então vamos lá. Percebemos que no último mês do Bitcoin houve uma queda acentuada em torno de 10%. Para o Bitcoin não é a queda tão acentuada assim, o ativo já chegou a cair 90%, 80% em algumas vezes. Porém, a gente percebe que houve uma leve recuperação a partir do dia 1º, dia 28 de fevereiro, dia 1º de março, uma leve recuperação. E nós vamos entender o porquê. Uma subida em torno de 10%, nós vamos entender o porquê. A notícia. Bitcoin salta e atinge os 91 mil com declaração de Trump sobre reserva de criptomoedas. Cardano salta mais de 60%. O Bitcoin reverteu a tendência de queda mais cedo e passou a subir neste domingo, após Donald Trump anunciar o nome de 3 criptomoedas que devem ser incluídas em uma nova reserva estratégica de ativos digitais dos Estados Unidos. Trump afirmou em redes sociais que sua ordem executiva de janeiro sobre a criação de uma reserva estratégica de moedas virtuais incluiria a XRP, a Solana e a Cardano. Segue a tradução do tweet do Donald Trump. Orientou o grupo de trabalho presidencial a avançar em uma reserva estratégica de criptoativos que inclui XRP, Solana e ADA. Vou me certificar de que os Estados Unidos sejam a capital mundial de criptomoedas. Desde a época da eleição, Trump já vem se posicionando a favor de criptomoedas. Ele disse que quer ser um dos primeiros países a avançar nessa agenda, principalmente com tanto capital igual os Estados Unidos têm. E só de criptomoedas apreendidas, os Estados Unidos já tem uma reserva milionária. Então ele poderia apenas pegar essa reserva que está apreendida pela polícia americana e transformar em reserva da América, dos Estados Unidos, ou poderia também comprar mais Bitcoin. Isso é o que ainda não se sabe qual que é a ideia que o Trump tem. Aqui mais algumas sinalizações da semana que esperar. Na sexta-feira, dia 7, acontecerá a primeira cúpula de criptomoedas da Casa Branca, ainda que o mercado esteja cauteloso devido à falta de ações concretas de Trump. Apesar de tudo, o Trump tem feito uma sinalização mais profunda para o mercado cripto. Entretanto, os investidores esperam um anúncio de tais medidas mais concretas. Apesar dessa subida de 10% do Bitcoin, ainda não está tão precificada a fala do Trump, porque, assim como eu disse, se ele resolve fazer aquisições, comprar a criptomoeda, entrar de vez nesse mercado, a gente pode ter uma subida bem acentuada ainda da criptomoeda. Aqui eu vou deixar o tweet do Bitcoin, quem quiser pausar para dar uma lida melhor. E teve até um detalhe importante que ele colocou retweetando o tweet dele, que ele diz: obviamente, Bitcoin e Ethereum, assim como outras criptomoedas valiosas, estarão no coração da reserva. Eu também amo Bitcoin e Ethereum. E outra notícia interessante, que é o presidente de El Salvador confirma que o país irá comprar mais Bitcoin, mesmo com as limitações do FMI. A gente percebe que El Salvador já tem 6 mil bitcoins e nos últimos 30 dias eles têm comprado mais, adicionaram mais 46 bitcoins à sua carteira. O presidente Nayib Bukele disse ainda: tudo isso para abril, tudo isso para junho, tudo isso para dezembro. Não vamos parar. Se não parou quando o mundo nos ostracizou e a maioria dos bitcoineiros nos abandonou, não vai parar agora e não vai parar no futuro. Prova de trabalho é maior que prova de choramingos. Isso tudo está o tweet do Nayib Bukele aqui. Alguns indicadores que eu sempre gosto de estar olhando e sempre passo para vocês, que é o indicador de medo e ganância. A gente percebe que nesse setor de medo sempre houveram boas oportunidades que no momento de medo, logo depois houve um período de alta do Bitcoin. Aqui em colorido a gente
percebe o gráfico do medo e ganância, e em cinza o valor do Bitcoin. Nesse ponto de medo houve uma boa oportunidade de compra, assim como nestes pontos de medo, em meados de julho a setembro de 2024, outros bons pontos de compra, e novamente chegamos no setor de medo. Outro índice, que seria a média móvel dos últimos 200 dias, a gente percebe que sempre que a média chega próximo do valor do Bitcoin, pode ter uma oportunidade também de subida. Sempre que a média bateu próximo do valor atual do Bitcoin, o Bitcoin chegou num ciclo de alta. Aqui eu vou dar um zoom maior para ficar mais fácil a visualização entre 2023 e 2024, que a média móvel estava batendo o ponto em outubro de 2023, que tivemos uma boa época de compra. Agora, depois da subida, a média móvel ainda não se encontrou com o valor atual. Porém, a gente percebe que a média móvel tem subido no tempo. Então, só para contextualizar para vocês, pessoal, fiz mais um novo aporte no Bitcoin. É um ativo que eu gosto, que eu acredito, mas seria um percentual menor da minha carteira, que eu vou mostrar logo a seguir. Comprei uma quantia de 0,0271 Bitcoin, equivalente em torno a R$ 1.400. E aqui eu quero mostrar a minha carteira. O valor total que eu tinha era de 22.800, passou para 24.256, em torno de R$ 1.400, igual eu havia falado para vocês. Mas principalmente foquem na quantidade do ativo que você tem. Seria como se fossem nas ações, foquem na quantidade de cotas e não no valor investido. Porque no longo prazo, assim que elas se valorizam, que elas aumentam, é isso daqui que vai fazer o seu patrimônio subir. Como eu disse, a meta da minha carteira é ter em torno de 4 a 5%. Atualmente estou em 3,82%. Eu aumentei um pouco a exposição, olhando para a ótica da carteira antiga. E eu estou achando que está gerando bons pontos de compra e pode ser que eu colha bons frutos no futuro. Então, como eu disse, pessoal, não é recomendação de investimento. Na renda variável, tudo pode cair, pode subir, pode explodir. Por isso que eu mantenho esse ativo no meu radar. Eu gosto de manter uma parcela menor dele na minha carteira, porque a gente não sabe quanto que pode chegar, quanto que pode valer o Bitcoin. Então é bom deixar ele sempre uma participaçãozinha pequena dele, porque se ele explodir, você conseguiu ganhar. E caso ele desça ou até mesmo zere, você não perdeu tanto do seu patrimônio, você não sofreu tanto. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Agradeço a atenção de todos. Peço novamente para curtir e comentar. E peço nos comentários para me falarem o que vocês querem saber nos próximos vídeos. Um abraço.